Olá, tudo bem? Nesse vídeo, vamos ver como procurar uma substring dentro de uma string. Isso vai incluir procurar uma palavra dentro de uma frase. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Para esse vídeo, vamos precisar de um formulário comum, Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Esse daqui é um label, arrasta um label para cá, o texto dele é procurar por. E esse daqui é um text box, arrasta o text box para cá, deixa ele selecionado, F4 para propriedades. O nome desse text box é txt procura, maiúsculo e minúsculo faz diferença em C#. Só. Aí você vai arrastar um botão para cá, botão, arrasta. Esse daqui vai chamar botão 1 mesmo, e o texto dele é OK. Se você ainda não sabe desenhar um formulário, eu vou deixar uma playlist para você assistir na descrição deste vídeo. Então aqui, o usuário vai digitar uma palavra ou uma substring para que ela seja encontrada. 2 cliques sobre o botão OK, nós vamos pôr este código. Começa aqui e termina aqui. Nesta linha eu declarei uma variável chamada frase, ela é do tipo string e vai conter a nossa frase. Aqui uma outra variável string chamada palavra, e ela vai conter o que o usuário digitou aqui no nosso formulário. Voltando aqui no código, esse resultado vai conter sim ou não, é uma string também. Aqui eu tenho um if, e essa daqui, contains, é um método que vai me retornar verdadeiro se a palavra que o usuário informou lá no text box, ela está contida na variável frase, que está aqui. Então, contains é um método que procura uma palavra dentro de uma frase. Melhor dizendo, procura uma substring dentro de uma string. Se ele encontrar, vai retornar verdadeiro. Então, o resultado vai ser sim. Se ele não encontrar, o resultado vai ser não. Vou executar. Eu vou procurar a palavra campo. Ela existe, ela está aqui, ó. Ok? Sim. Então, ele passou por aqui e viu se a palavra campo estava contido dentro da frase. E ela estava, tá aqui, ó, campo. Ok. Se eu colocasse campo com a primeira letra minúscula, ou seja, qualquer letra diferente daqui, ele vai retornar não, porque ele considera maiúsculo e minúsculo. E se eu colocar alguma coisa que não existe, também vai dar não. E se eu quiser fazer essa comparação, sem levar em consideração maiúsculo e minúsculo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a aplicação, eu vou converter tanto a string quanto a substring, tudo ou em maiúsculo ou tudo em minúsculo. E aí você tem que escolher o que você prefere. Então aqui eu vou converter tudo para minúsculo, através do método toLower. Então eu converti a frase para minúsculo e vou converter o que o usuário digita também para minúsculo, através do método toLower. Podia ser toUpper. Vou executar novamente. Agora, se eu digitar assim, ele funciona. Se eu digitar com minúsculo, ele funciona. De qualquer jeito, ele vai funcionar. Ele vai desconsiderar maiúsculo e minúsculo. Então, veja que esse método contains, ele me retornou, ou ele me retorna, se a substring existe dentro da string. Mas ele não me dá qual posição, onde começa essa string. Onde começa
campo. Começa aqui. Qual a posição é essa? Eu vou olhar aqui no bloco de notas. Se eu olhar aqui, na 17. Então, ele começa na posição 17. Como no C Sharp a string começa em 0, então essa aqui é a posição 16. Mas vamos ver como que se pega isso. Vou parar a aplicação e vou fazer uma mudança. Você vai pôr no comentário, eu vou apagar isso daqui por uma outra. Então, eu mudei aquele código por esse código aqui. Eu tirei o toLower dos dois. Agora, esse método indexOf, ele vai encontrar a posição nessa string, frase, onde começa a palavra que o usuário digitou lá no text box. Então, resultado vai guardar o quê? A posição aonde começa a palavra que o usuário informou lá no formulário. Eu executei, vou pôr aqui, por exemplo, vou colocar a palavra são. Começa no 0. Por quê? Porque começa em 0 e não em 1. Se eu colocar a palavra campo, começou aonde? Na 16. Aquela hora eu até mostrei, ó. Aqui está 17 porque aqui começa em 1. Se eu digitar algo que não tem, ele vai me retornar menos 1 e não 0. Se eu digitar algo do tipo assim, veja que campo tem aqui, mas não está escrito dessa forma. Ele está levando em consideração maiúsculo e minúsculo. Se eu quiser anular, ou seja, fazer com que ele desconsidere, eu tenho que colocar o toUpper ou toLower aqui. Tem outras maneiras, mas vamos simplificar isso daqui. Então, aqui é simples. Agora, imagina o seguinte, ó, eu vou executar aqui, ó. Eu vou procurar 2. Palavra 2. Ele me mostrou na 43. Se eu olhar aqui, 2, 44 menos 1, 43. Mas, e se eu quiser encontrar a segunda ocorrência? Veja que 2 está aqui e 2 está aqui também. Eu posso fazer assim, ó. Vou copiar isso daqui. Ele tem um segundo parâmetro aqui, o indexOf, que vai dizer onde ele começa a fazer a procura. A partir de que posição? A partir da 0, a partir da 16, a partir da 30. Como eu estou procurando palavra, eu vou procurar a partir de uma posição à frente. Se indexOf me retornar a posição, então ele vai me retornar aqui, vou procurar o 2. Vai me retornar aqui, que é o quê? Que é o 43. Então, aqui vai dar o quê? 43 mais 1 a partir da 44. Então, ele vai procurar a partir daqui. Aí, ele vai encontrar esse outro 2. Então, coloquei aqui 2. E ele me retornou a posição 62. Vou voltar aqui. No bloco de notas, aqui vai dar 63, porque tem 1 a mais aqui. Está 1 na frente, né? Que começa em 1 e aqui começa em 0. Eu vou voltar agora naquela primeiro, no contains. Então, aqui está aquele primeiro código que nós usamos, o contains. Estou com o toLower aqui no fim. Eu quero saber se ele começa com são, ou começa com 18, começa com uma determinada palavra, com essa palavra que o usuário digitar. Então, aqui eu vou trocar esse método. Eu troquei para esse outro método, start with. Vou executar. Se eu colocar aqui, ó, são, ele está respondendo que sim, ele começa com são. Mas se eu colocar aqui 2, ele não começa com 2, então deu não. Vou fechar. Se eu quisesse saber se ele termina,
Veja que é ends, starts e ends, e não end. Vou executar. Vou ver se termina com o campo. Vai dar não. Mas será que ele termina com 2? 2. Por que deu não? Porque veja que tem um ponto aqui. Então eu tenho que levar isso em consideração. Agora eu coloquei o ponto e ele retornou sim. Se aqui não tivesse o ponto, então eu não colocaria o ponto aqui também. O que eu queria te mostrar hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para eu saber o que você está pensando. E se inscreva para receber as notificações. Até o próximo vídeo.